Olá, amigos, sejam bem-vindos aí ao meu canal. É uma satisfação poder compartilhar mais um conteúdo com vocês. Eu espero que esteja aí, cada um esteja bem, e eu desejo tudo de bom para todos. Que a gente, nesse período de quarentena, a gente possa então aí ampliar nossas reflexões, né? Ampliar nossas meditações a respeito das questões importantes da vida. Eu entendo que o momento atual, ele tem nos chamado a isso, para o aprimoramento das nossas reflexões, do nosso entendimento da vida, da nossa convivência, principalmente, né? E que a gente possa então transformar tudo isso em grande aprendizado espiritual. O tema desse vídeo, eu resolvi trazer para vocês o tema da busca pela verdade e as formas do conhecer, porque existe uma máxima que tem sido muito veiculada, falada, que é uma máxima cristã que partiu de Jesus Cristo, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a pergunta que fica num primeiro momento é: que verdade é essa? E como essa verdade pode nos libertar? Libertar do quê? Então esses são questionamentos que a gente faz. As pessoas usam essa máxima com uma grande facilidade, mas nós temos que entender que, como foram vindas de um mestre de espiritualidade como Jesus Cristo, ela deve ter um significado mais profundo do que propriamente a verdade de cada um. Então é aquele eterno conflito entre a verdade que vem de Deus, absoluta, e a verdade relativa dos homens. Jesus, ele se coloca como aquele que estava mais próximo de Deus. Ele então é um paradigma da fé. E dentro desse paradigma da fé, Jesus coloca que ele é o porta-voz. Ele nunca colocou que o seu conhecimento, aquilo que ele trouxe, até mesmo o seu evangelho, fosse dele. Ele falou claramente que as palavras que ele dizia eram palavras que Deus lhe dava, né? Que Deus, então, através dele, falava à humanidade. Então nós temos aí a verdade maior descendo até os homens para nos ajudar a melhorar a nossa verdade relativa. Então eu convido vocês a fazer essa reflexão através desses slides. Eu coloquei aqui a figura, né, clássica, né, onde a gente encontra então a Ágora, onde nós temos Aristóteles, Platão, inúmeros outros pensadores, filósofos. Era aqui que se fazia a busca da verdade entre os gregos, onde se buscava um entendimento melhor da realidade que nos cerca. Já antes de Cristo, os gregos faziam isso. E a gente vai ver que a influência grega no meio cristão, ela é muito grande. Então nós precisamos remontar um pouco a essa origem e, a partir daqui, buscar até um entendimento cristão. Então vamos aqui para o próximo slide, o primeiro slide. Venham comigo fazer esse passeio em busca da verdade e das formas de conhecer. A busca pela verdade. Aqui então nós temos a figura de Aristóteles, onde ele diz que a procura da verdade é difícil e é fácil, já que ninguém poderá desvendá-la por completo ou ignorá-la inteiramente. Contudo, cada um de nós poderá acrescentar um pouco do nosso conhecimento sobre a natureza e disto uma certa grandeza emergirá. Então nós temos nas palavras de Aristóteles que a verdade, ao mesmo tempo, ela é difícil e ao mesmo tempo ela é fácil, mas nunca poderemos desvendá-las por completo. Então, mas também não podemos ignorar. Então, por mais que a verdade absoluta não seja inatingível, devemos, através das verdades relativas do homem, buscar a verdade absoluta. E com certeza nós estamos caminhando por aproximações nesse sentido, no sentido da ciência, sempre por aproximações da verdade. E essas aproximações da verdade
vão ficando cada vez mais claras até que a gente consiga a unidade com o Pai. Até Jesus se pronuncia com isso, né? Sobre isso, dizendo que ele era um com o Pai, em unidade de pensamentos, de entendimento da verdade. Vamos dizer aqui então, o que está o conceito da verdade? O conceito da verdade foi pela primeira vez explicitamente formulado por Platão, com a definição do discurso verdadeiro, no diálogo de nome Crátilo. Então, nesse diálogo, que tem o nome de Crátilo, diz o seguinte: verdadeiro é o discurso que diz as coisas como são, e falso é aquele que as diz como não são. Parece até meio óbvio isso, mas em termos filosóficos está postado aí por Platão o que é o entendimento da verdade. Quer dizer, a conformação das nossas ideias com a realidade. O que é e o que não é. E a de grande dificuldade está aí, porque definir o que é, esse é um grande desafio para todos os pensadores em todos os tempos. Para sua vez, Aristóteles também dizia, olha só o que dizia Aristóteles: negar aquilo que é e afirmar aquilo que não é falso. Enquanto afirmar o que é, negar e o que não é a verdade. Então nós vemos em Platão e Aristóteles aí também a confirmação de que a afirmação é verdadeira quando ela se conforma com a realidade. E aí sim, nós vemos a dependência da nossa observação daquilo que afirmamos, que vai de confronto àquilo que é real. E a dificuldade é definir o que é real. Alguns estabelecem parâmetros para o que é possível ser real. E aí a pergunta é, esses parâmetros estão corretos? Dentro deles está toda a realidade? Então aí nós sempre entramos com a verdade relativa de cada um. Essa verdade que cada um entende dentro dos seus parâmetros mentais, emocionais, psicológicos, daquilo que se entende por verdade. O próximo slide, então, a busca pela verdade, essa afirmação de Aristóteles, põe por terra todo tipo de conhecimento dogmático, com pretensão de ser absoluto, assim como os sofismas dos que dizem que o verdadeiro não existe, que está plenamente fora do alcance da humanidade. E por essa razão, o amigo e aprendiz da sabedoria necessita cultivar a humildade sincera quando confrontado com a arrogância do fanático, que se diz detentor da verdade total. O sábio, no seu verdadeiro sentido, é o peregrino da verdade, sem a pretensão de ser dono do saber absoluto, que foi degenerado pela ilusão da posse e da certeza de todos os saberes. A sabedoria é a busca incessante, jamais ancorada nas verdades relativas da humanidade. A busca pela sabedoria, seu objetivo, é conquistar o saber, mas não um saber qualquer, um saber em que a razão direciona uma repercussão universal. Destaquei em amarelo aquilo que eu considero mais importante nesse texto. Então, a pretensão do conhecimento dogmático. Quando a gente fala em dogmatismo, conhecimento dogmático, é algo que a gente deve aceitar, independente se a razão compreende ou não. E quando a gente fala em dogmatismo, não é só o dogmatismo da religião tão conhecido. Existe também o dogmatismo das pessoas que, através das suas afirmações, muitas vezes colocam ela como verdadeiras. É um dogmatismo pessoal que pode acontecer no campo científico, filosófico, no campo sociológico, antropológico, de diversas afirmações, muitas vezes difíceis de serem confirmadas. Então, que são colocadas, e assim, muitas vezes impostas, e aí é onde elas se tornam dogmas. Ok? Então, nós temos que cultivar, então, essa humildade sincera, né? E aí o confronto, né, da humildade sincera no conhecimento, quando a gente se dá com a outra pessoa que é fanática, que ela acredita piamente naquilo que ela entende como verdade. Surge o conflito.
Então, diante de duas afirmações, é preciso ter argumentos racionais, é preciso ter argumentos da razão que corroborem, né, que afirmem aquilo que se está dizendo. E aí, então, nesse ponto, nós temos a vertente materialista e a espiritualista. A materialista se cerca muitas vezes da ciência, e a espiritualista vem da revelação, da informação espiritual. Com certeza o materialista tem mais elementos, mas não quer dizer que com ele esteja toda a verdade. Então, o espiritualismo ele procura caminhar adiante, acima, enveredando como os filósofos, questões mais profundas, que buscam então um entendimento mais completo da realidade. Uma coisa é descrever o homem biológica, neurologicamente, outra é falar do homem no seu sentido da sua psique, das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas tendências inatas, dos inúmeros fatores que diferenciam o homem do seu mundo subjetivo interior. Então aí já entra num outro campo do conhecimento, da ciência, né? Então é importante a gente ter isso em mão, que quando nós caminhamos para o lado do estudo do espiritualismo, do que é espiritual no homem, a ciência só não basta. Ok? Nós vamos falar um pouco mais da ciência nos próximos slides. Eu vou estar esclarecendo melhor essa ideia. Não quer dizer com isso que a ciência não tenha seu valor. Fique claro isso. Mas que nós procuramos ir um pouco mais além. Então, esses sábios somos nós, os peregrinos, aqueles que buscam a verdade, né? Essa busca incessante, que não são ancoradas somente nas verdades relativas da humanidade, né? Nós procuramos confrontar essas verdades relativas pela razão. E a razão, sim, ela busca, então, uma repercussão universal. Então, aquilo que é universal, né, e necessário, é aquilo que é perene. Então, quando a gente pensa aqui no senso de justiça, o Sócrates fazia bem esse exercício do senso de justiça. Ele questionava o entendimento de justiça que as pessoas tinham. Ele procurava tirar das opiniões pessoais qual o verdadeiro sentido da justiça, num sentido que é válido para todos os homens. Então seria a justiça no sentido universal. Esse é um esforço da filosofia, de buscar então conceitos que vão além das opiniões individuais e que sejam conceitos aceitos, né? Ou se não pelo menos compreendidos, né? pela humanidade de uma forma como um todo. Verdade absoluta. Então, eu falei de verdade absoluta e verdade relativa. No primeiro momento, nós temos a verdade absoluta, que é a verdade de Deus. Eu trago aqui Blaise Pascal. Muitos conhecem Blaise Pascal como matemático, mas foi um grande filósofo também. E um filósofo que estava ligado à religião. Então ele vai tratar muito as questões de Deus, da revelação, das profecias e outras coisas mais, combinando com isso a lógica de um matemático. Então esse casamento se torna Pascal alguém que fala com propriedade sobre assuntos que transcendem a razão humana e ao mesmo tempo trazem para o nosso cotidiano, para aquilo que podemos entender. Olha só a crítica que ele faz ao ser humano quando ele busca ter a verdade absoluta. Ele diz assim: a verdade de Deus não pertence à pura ordem geométrica e nem à pura ordem física. O Deus não é uma proposição e nem um fenômeno. Deus deve ser sentido e é o coração quem sente a Deus, não a razão. Esta é a fé. A fé é que Deus é sensível ao coração e não à razão. É uma coisa estranha que tenham querido compreender os princípios das coisas e daí chegar até conhecer tudo por uma presunção tão infinita quanto o seu objeto, pois é sem dúvida que não se pode formar esse desígnio
sem uma presunção ou sem uma capacidade infinita, como a da natureza. Então ele coloca que Deus não é um fenômeno material, não é uma proposição de ordem geométrica. E por aí só já se limita a nossa compreensão de Deus. Falamos em Deus, mas não sabemos a sua essência, o que Ele é. Isso é reconhecido por todos aqueles que raciocinam com profundidade nessa questão. E quando a gente pensa que Deus nos chega através das nossas emoções, do nosso coração, essa é uma questão subjetiva, muito pessoal. Cada um encontra Deus de diversas formas, dentro dos seus limites. Eu entendo que Deus se apresenta para todos, respeitando a capacidade de cada um. Agora, para se comunicar aos outros, essa fé subjetiva a respeito de Deus e das coisas da fé, é necessário o argumento. Então, onde nós entramos no campo da filosofia. Como expressar essa experiência transcendente, inefável, que eu estou tendo em palavras, em argumentos racionais? Esse é o grande desafio. E aí que fica a limitação. É por isso que no passado falou-se em figuras, em símbolos, em mitos. E cada vez que nós desenvolvemos a razão, essa necessidade de mitos, figuras e símbolos diminui. Porque aí nós temos palavras mais ricas, um vocabulário mais enriquecido para falar de coisas abstratas, subjetivas e transcendentes. Ok? Então, aí o argumento, né? O argumento central, que é a presunção infinita. O homem, que é o homem, ser limitado, querendo compreender o ilimitado. A presunção nossa, querer compreender o infinito pelo ser finito que nós somos. Será que a nossa percepção, a janela dos nossos 5 sentidos, ou até mesmo com os equipamentos que nós temos, que ampliam nossa visão, podem captar toda a realidade? Acredito que não. É uma pretensão querer restringir a nossa realidade como um todo, no limite das nossas percepções. Até porque no passado, historicamente, o limite de percepção era 1. Então foi no tempo de Jesus era 1, na Idade Média era outro, no Iluminismo era outro e nos dias de hoje é outro. Temos outras leis, outros entendimentos. Então ela é sempre limitada à capacidade nossa de observação. Olhando essa escala no tempo, podemos entender que o que hoje é válido, amanhã pode ser outra coisa. Outro entendimento, que a realidade se amplia dentro do nosso entendimento. Porque perceberemos mais coisas. E a ciência, então, tem caminhado numa velocidade tão fantástica que ela vai descobrindo, desvelando o real, né? E nós temos coisas novas praticamente todos os dias, em todos os campos do conhecimento. É preciso reconhecer isso. É a nossa limitação que, por aproximações, vai se aproximando daquilo que nós queremos alcançar, que é a verdade absoluta. A verdade e todo o entendimento do real. Então vamos para o próximo slide. Verdades relativas. Nós temos aqui a figura de Alfred North Whitehead, nascido em 1861, falecido em 1947, um grande matemático, um dos grandes filósofos do século XX, professor de matemática no Trinity College, em Cambridge, professor de filosofia na Universidade de Harvard, professor emérito desta prestigiada universidade, até a data da sua morte. Foi também membro do Royal Society e da Academia Britânica e professor do famoso filósofo Bertrand Russell, dos grandes filósofos do século XX. Eu trouxe aqui a figura de um matemático, como eu trouxe também Pascal, que também é outro grande matemático do seu tempo, para a gente ver que até no campo daqueles lógicos, matemáticos, que não são fideístas, né, que não caminham no campo da fé, há também o entendimento de que a verdade é muito relativa.
que a verdade, ela não se faz por inteira, completa. Então, que há um entendimento claro de que nós estamos caminhando por aproximações para dessa verdade relativa alcançar uma verdade mais relativa, muito mais bem fundamentada, muito mais completa do real. E como ele diz então que o homem então é portador da capacidade especial de pensar, que lhe dá o poder não só de interagir, como de conhecer a realidade. E aí então eu coloco aqui que os atributos básicos do conhecimento é o sentimento, o raciocínio e a fé. O meu entendimento. Ok? Nós falamos de sentimento, raciocínio, razão e fé. A fé é um sentimento que, guiado pela racionalidade, pode produzir então uma aproximação maior das verdades espirituais. Né? Pois existem objetos da realidade que nos escapam, tanto aos sentidos quanto ao raciocínio, que nos impossibilita que tenhamos um dado empírico, um dado intelectual. Né? Então o conhecimento ele guarda uma determinada relação ou proximidade de semelhança entre a ideia que se faz dentro do nosso espírito e o que está na realidade. Não existe uma correspondência exata ou absoluta. Não há conhecimento pleno, pronto e acabado para o entendimento completo do mundo, pois seria necessário uma ciência acabada e uma inteligência infinita, o qual claramente não está no domínio do homem. Nossos juízos serão sempre parciais, relativos e precários. Então é importante a gente ter isso em mente, que todas as afirmações filosóficas, científicas, são todas relativas. Todas as afirmações pessoais, de figuras que detêm o conhecimento, aqueles que estão à nossa volta, são relativos à experiência de cada um. E aí, então nós temos a questão do espiritual. A questão do espiritual, quando se há um fenômeno transcendente, espiritual, ou aquilo também que podemos chamar também de parapsicológico, ele traz um novo entendimento da realidade. E aí, então, aquela pessoa tem outros elementos para compreender, formando uma verdade relativa à sua própria experiência pessoal. Essa experiência pessoal não é única, ela é a mesma de muitos ao longo da história da humanidade, que através das tradições, dos inúmeros livros, formam, então, um compêndio de informações que traz as experiências espirituais relatadas, vivenciadas por inúmeras pessoas ao longo da história, desde a antiguidade mais longínqua até os dias de hoje. Podemos citar inúmeros livros, né? Livro dos Mortos, podemos citar aí a Bíblia, podemos citar o Vedanta, também temos a Cabala, o Alcorão. Inúmeras são as experiências que, através da tradição humana, são registradas e continuam sendo registradas até os dias de hoje. O que muda muitas vezes é a linguagem, conforme a cultura, conforme o contexto e a religiosidade de um povo. Aí então dando roupagem diferente para um mesmo assunto, né, sobre um mesmo tema, mas que se apresenta com roupagem diferente ao sabor de cada experiência pessoal. Temos aqui no próximo slide os argumentos falaciosos. Os argumentos falaciosos são aqueles que se opõem à verdade. Eu trouxe aqui esse slide para vocês só para servir de pesquisa, para vocês verem que nós sempre estamos nos confrontando com argumentos falsos, né? Sofismas, argumentos apelativos, argumentos desconstrutores, outros que dão novo significado, ressignificação, aos relativismos, o ônus da prova, o maniqueísmo tão pernicioso. Então fica aí para consulta de vocês, tá? Os diversos argumentos falaciosos que impedem que a gente chegue na verdade. E principalmente quando se trata de espiritualidade, há um grande peso desses argumentos falaciosos, né? Pseudo-profundidade, o preconceito, sofremos muito com o preconceito também, né? E por aí vai. Fica aí a sugestão vocês para pesquisa. Espero que vocês possam registrar essas palavras
cada uma delas e posso fazer uma pesquisa pessoal. Temos então que ter um preparo, e aí é onde entra a fé raciocinada, porque a fé raciocinada vai saber discernir o bom argumento do falso argumento, do argumento falacioso e do argumento verdadeiro. Jesus Cristo ele não pediu que a gente abrisse mão do discernimento. Tanto que ele falou assim, eis que vos envio como lobos, como ovelhas, em meio a lobos. Portanto, sede espertos como as serpentes e mansos como as pombas. Sabia que esse mundo, quando nós, como cristãos, levássemos a palavra de Deus, o Evangelho, que é um ensinamento espiritual profundo, teríamos resistência em meio ao mundo que não quer aceitar essa mensagem elevada, não deseja, ela incomoda. Então, diante disso, nós temos que usar, então, do discernimento, que é simbolizado, então, como a serpente, da qual Jesus falou, e mantermos sempre a paz no argumento. Respeitarmos sempre o próximo e procurar colocar o Evangelho para aquele que tem bons ouvidos para ouvir. Próximo slide. As formas de conhecer. Quais são as formas de conhecer que nós temos? São 3 principais, né? Nós temos a ciência, que investiga, explica e confirma os princípios. A filosofia, que indaga, estabelece princípios na horizontalidade, caminhando numa verticalidade para Deus. A ética e a espiritualidade, que transformam o homem. Para nós espiritualistas é compreensível que tudo que nós estamos vivendo busca a transformação do homem, que ele possa adquirir uma melhor ética e uma melhor espiritualidade, um exercício melhor de sua espiritualidade. Esse exercício melhor de sua espiritualidade passa pelo exercício das virtudes, como compaixão, piedade, amor ao próximo, caridade, fraternidade e outros mais. Então, começamos através da observação, muitas vezes pela ciência, que nos traz indagações que a filosofia procura ampliar, e depois procura-se um sentido ético para tudo isso. Ok? O próximo slide. A verdade e a ciência. Esse slide aqui eu criei no sentido de mostrar para vocês uma coisa muito importante. Porque quando há essa discussão das formas do conhecer que a ciência traz, que a filosofia traz e a religião traz, nós temos essas 3 disciplinas procurando compreender o real. E então a ciência é essa que está dentro de uma caixa, podemos simbolizar como uma caixa, onde tudo que é comprovado, testado, verificado, está colocado lá dentro, como essas pedras que simbolizam cada conhecimento científico. E aqui está tudo bem, porque isso é correto. A chance é muito grande da ciência estar certa, porque ela demonstra, ela testa, ela é testada por várias pessoas, e aí então esse conhecimento vem para dentro dessa caixa, que nós chamamos de ciência. Até aí tudo bem, não há problema algum. Exaltamos a ciência, e a ciência faz parte da boa espiritualidade. Porque nós entendemos que a espiritualidade e Deus trabalham também no campo da ciência. Não há uma partição. Deus está em tudo, imanente a todas as coisas. Imanente na ciência, na religião, na filosofia, na espiritualidade. O problema é que quando nós afirmamos que o que está dentro dessa caixa que a ciência colocou é toda a realidade. E aí então surge o dogmatismo científico, que é afirmar que somente o que a ciência comprovou e testou é verdadeiro. Quando, na verdade, nós sabemos que a realidade é muito maior. Ainda existem muitas coisas fora dessa caixa, esperando que possam ser testadas e verificadas, e aí sim virar assunto de ciência. A parapsicologia é um esforço para o entendimento dos fenômenos transcendentes, paranormais, no sentido de transformá-los em conhecimento científico, o que é muito difícil pela própria natureza do fenômeno.
que é o fenômeno espiritual. Como na ciência nós temos diversas disciplinas com diferentes métodos de investigação, assim precisamos também ter para os fenômenos espirituais. Na biologia, na zoologia, na observação da natureza e dos animais, nós não podemos interferir naquilo que acontece, por senão o resultado da experiência não é válido. Da mesma forma, deve ser com os fenômenos espirituais. Não dá para encaixotá-los dentro dos métodos científicos acadêmicos. Há que se criar uma metodologia própria. E aí sim, dentro do espiritualismo, nós temos diferentes experiências que procuram vivenciar esse espiritual, torná-lo algo sistemático, através de atividades espiritualistas, que vão então dar essa consciência, né, essa ciência do fenômeno espiritual. Ok? Então fica aí para vocês o entendimento. O único problema é quando a ciência afirma ser dona de toda a realidade, o que ela evidentemente não é, até porque muitas coisas que entraram aqui dentro, como conhecimento e dadas como certo, hoje estão tiradas e foram colocadas outras. Um exemplo simples disso é a física newtoniana, sendo então questionada pela física quântica, que traz novos entendimentos que mal podemos compreender, mas que já tem aplicação bem conhecida. Ok? Então, assim, a ciência também evolui para a psicologia, o espiritualismo, a filosofia e até mesmo as religiões. As religiões dogmáticas sofrem o mesmo problema que os dogmatismos científicos, que se encastelam nas suas afirmações. E aí, então, as religiões dogmáticas são aquelas que, com o tempo, vão perdendo a sua força, a sua validade, porque não procuram ampliar o seu entendimento. Ok? Então, vamos aí para o próximo slide. A verdade e a metafísica. Temos aqui a figura de Arthur Schopenhauer, nascido em 1788, falecido em 1860, filósofo alemão do século XIX. Ele é mais conhecido pela sua principal obra, que é O Mundo como Vontade e Representação, em que ele caracteriza o mundo fenomenal como produto de uma cega, insaciável vontade metafísica. Ele reconhece essa necessidade humana de transcender os seus limites. É o que ele chama então que o homem é um animal metafísico. Olha a frase dele: todas as pessoas tomam os limites do seu próprio campo de visão pelos limites do mundo. Com essa reflexão surge também uma necessidade metafísica, que só é peculiar ao homem. Ele é, portanto, um animal metafísico. Essa necessidade que temos de transcender as limitações do eu, da existência atual. O texto aqui então nos diz que por não ser sábio é que o homem precisa filosofar, tendo como meta a sabedoria. Nós reconhecemos o valor de uma concepção racional que produz sabedoria, como aquela que proporciona maior felicidade e serenidade e paz interior. A finalidade da sabedoria é obter uma vida feliz, com o máximo de lucidez, e é imperioso selecionar, julgar, raciocinar para redimir a própria alma. Então é inerente ao homem transcender, não se satisfazendo com a parcialidade visível do ser, e especular o que vai além da limitação, do finito, embora receba a influência do meio em que vive, sobre a forma de cultura. Mas toda a história da humanidade, do homem, é uma metafísica viva. A busca pela verdade é uma atividade perene do espírito, cujo alcance não está no fim do caminho, mas sim no próprio e contínuo caminhar. Então é a constatação da nossa necessidade de transcender os limites, né? E os fenômenos espirituais, eles nos provocam, eles nos questionam
para os limites do nosso conhecimento, fazendo com que a gente busque um conhecimento superior. Verdade e revelação. O que de novo ensina os homens, quer na ordem física, quer na ordem filosófica? São revelações. E se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais ao progresso. Conhecimento da verdade liberta o ser humano das ilusões, impulsiona-o ao crescimento espiritual, multiplicando-lhe as motivações em favor da autoiluminação, graças à qual torna-se mais fácil a ascensão aos cumes celestes. Então aqui entra um novo elemento, que é o elemento da revelação. Revelação espiritual, que ela vem do mundo espiritual para nós, sem alterar a ordem natural das coisas, através da natureza. E aí sim, a revelação não é só no sentido da revelação religiosa, como muitos compreendem. A revelação também acontece através da ciência, porque é através da ciência que Deus suscita pessoas os quais vão trazer novos conhecimentos e faz com que nós tenhamos uma compreensão cada vez melhor da realidade. Então Deus suscita reveladores para as verdades científicas, tanto quanto para as verdades morais, que ainda são mais necessárias. Há um descompasso entre o conhecimento científico, as verdades científicas e os valores morais. Por isso que a gente identifica, então, muitos problemas na humanidade. O ideal é que tivéssemos o equilíbrio entre os valores morais e os valores intelectuais, sentimento, né, e razão. Nós estamos ainda engateando no campo do sentimento e da moralidade. E aí, então, a revelação é essa que vem sacudir, abalar o ser humano, para tirar ele das suas ilusões e impulsioná-lo ao crescimento espiritual. E aí temos várias revelações. Jesus Cristo é uma grande revelação, como existem outras. Vários são os profetas reveladores. Então nós temos também no meio espiritualista, quando a gente fala em canalizadores, na mediunidade, são processos de revelação, de intercâmbio entre esse mundo e o mundo espiritual. E muitas informações são trazidas de lá para cá. Elas são trazidas no sentido de nos despertar para o estudo de determinados fenômenos. E aí sim o trabalho é nosso, de investigação, de entender, de trabalhar aquela informação, ampliar e incorporar no nosso dia a dia. Com relação à revelação, a revelação é sempre progressiva. Jesus Cristo falou sobre isso. Jesus Cristo, ele diz assim, que o bom sábio, escriba da lei, aquele conhecedor das coisas espirituais, é aquele que no seu baú de tesouro tem coisas velhas e coisas novas. Quer dizer, a revelação é progressiva, o sábio, estudioso das coisas espirituais, ele tem no seu baú as coisas antigas, que vieram através da tradição, mas também no seu baú ele coloca coisas novas, que são as novas revelações que vêm. E aí, então, com isso, ele forma um conhecimento que vai se aperfeiçoando cada vez mais. O seu baú do conhecimento, ele se aprimora. Portanto, a identificação de Jesus que não há nada estanque, que há coisas velhas definidas, mas também há coisas novas que estão por vir. E o bom escriba da lei é esse que sabe, então, incorporar todas elas. Próximo slide, verdade e revelação. O conhecimento da verdade, então, é o destino de toda criatura que anseia pelo entendimento acerca das principais questões da vida, que vem preocupando o homem no decorrer do processo da evolução antropomórfica. De onde eu vim, o que eu estou fazendo na Terra, para onde eu vou depois que partir daqui. São perguntas que as religiões, as ciências e as filosofias, ao tentar resolvê-las, ainda não tiveram êxito.
e para as quais a revelação espiritual tem as elucidações satisfatórias ao espírito científico e racional que prepondera em nossa época. O entendimento que a ciência vai até um certo ponto e que além daquele ponto de investigação onde ela para, a revelação espiritual continua. E aí trazendo informações que no futuro serão confirmadas cientificamente. O conceito da reencarnação é um deles, que hoje está no campo da espiritualidade, mas entende-se que haverá um reconhecimento futuro da realidade da reencarnação, como uma verdade que a partir daí não será mais objeto de fé, e sim de estudo científico. É esse o entendimento. Falei da reencarnação, mas podemos falar do corpo espiritual, né, do desdobramento e inúmeras outras coisas, como a gente vê na experiência de quase morte, onde há o desdobramento, e cada vez mais a ciência vai se apoderando do entendimento desses fenômenos, ok? Confirmando eles e ampliando o entendimento. Trouxe aqui um slide que fala a fala de Blaise Pascal, que eu gosto muito de Pascal. Ele, nesse assunto, é alguém que a gente merece a nossa reflexão nos seus textos. Sobre a busca da verdade, o que Pascal nos diz? Olha só. Saibam, ao menos, que tipo de religião combatem antes de combatê-la. Se ela se gaba de ter uma visão clara de Deus e de possuí-lo com clareza e sem véu, seria fácil combatê-la. E dizer que não se vê nada no mundo que a mostre com tal evidência. Mas como afirma, a religião afirma ao contrário, que os homens se acham nas trevas e afastados de Deus, que está oculto o seu conhecimento, sendo ele mesmo o Deus absconditus, em latim, o nome com que se apresenta nas Escrituras, o Eu Sou. Em suma, se trabalha igualmente para estabelecer duas coisas, que Deus, no entanto, as cobriu de tal forma que só será percebido pelos que procuram de todo o coração. Que proveito podem tirar quando, na negligência que se encontram, dizem estar procurando a verdade. Então Deus é um Deus oculto, né, imanente na natureza, mas que ao mesmo tempo se revela para aqueles que têm boa vontade para crer. E esse boa vontade para crer é o primeiro passo que a gente dá. Que a gente se abre para a possibilidade de alcançar a divindade, de compreender o mundo espiritual. Na medida em que a gente se abre nessa direção, nós somos trabalhados para alcançar esse entendimento. E é um processo que ele vai crescendo e vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, assim, Deus ele não quer que nós procuremos ele pelo medo, pelo temor, mas sim pelo amor, pela nossa necessidade de conhecê-lo. Então, Deus não força fenômenos espirituais, porque se ele quisesse, ele faria fenômenos espirituais de tal monta, de tal porte, que não restaria dúvida sobre dúvida. Mas não, ele é oculto, está oculto na natureza, e pede com que nós abrimos o nosso coração, boa vontade para crer, para que alcançamos a sua presença, o entendimento de Deus em nossa vida.